John Wycliffe e o Lollardismo. John Wycliffe foi um professor, teólogo e reformador inglês, que viveu entre os anos de 1320 e 1384, e que desafiou corajosamente os dogmas da Igreja Católica. Ele e seus assistentes traduziram a Vulgata para a língua inglesa, trabalho que ficou conhecido como a Bíblia de Wycliffe. Além disso, o reformador inglês apontou várias falhas na doutrina católica, e entre elas estava a riqueza da Igreja e do clero, algo incompatível com os ensinamentos de Yeshua e seus apóstolos, os quais pregavam a humildade e o enriquecimento espiritual, e não o financeiro. Wycliffe também era contrário à soberania papal, pois ele ressaltou que o pontífice romano não deveria estar acima dos reis e imperadores. Wycliffe pregava suas ideias em Londres, na Inglaterra, e com o passar do tempo, ele foi ganhando cada vez mais seguidores. Tais fatos deixaram os líderes católicos muito irritados, e eles rapidamente buscaram um meio de censurar o reformador. Wycliffe contestou a legitimidade do papado, e foi contra a veneração de imagens. Por conta disso, ele recebeu várias acusações, e entre elas estava a de heresia. Em 22 de maio de 1377, o Papa Gregório XI emitiu uma bula condenando Wycliffe e suas teses. O pontífice romano declarou que elas eram errôneas e perigosas para a Igreja e o Estado. Porém, a Inglaterra apoiou Wycliffe, e dessa forma, a bula não teve muito efeito contra o reformador, o qual defendia que a Igreja deveria tratar apenas de assuntos espirituais, e não governamentais, pois os assuntos do Estado eram um dever do rei, e não do Papa. Além de tudo, a Igreja não deveria ser rica, porque isso era contrário às Escrituras Sagradas. Wycliffe foi uma das bases da Reforma Protestante, que surgiria certo tempo depois, e ele enfrentou publicamente a corrupção da Igreja Católica, mesmo em meio à Inquisição, algo notável e digno de elogios. Dentre suas muitas teses, Wycliffe afirmou que não havia a necessidade de um papa, pois os cristãos tinham Yeshua. Ele também defendeu que os líderes que surgissem, naturalmente na Igreja, deveriam seguir e espalhar os ensinamentos do Salvador. Wycliffe advogou acertadamente que a Bíblia deveria ser a base de toda a doutrina cristã, e a única norma a ser seguida, de maneira que Yeshua é o cabeça da Igreja, e não os papas. Infelizmente, tal fato é rejeitado nos dias atuais, pois as pessoas preferem seguir leis, festivais e rituais que não pertencem a Deus e que não estão presentes nas Escrituras Sagradas, como, por exemplo, a celebração do Natal, a guarda do domingo, a Trindade, entre outras coisas provindas do paganismo, e não da Bíblia. Outra importante ideia propagada por Wycliffe era de que todos os cristãos deveriam ter acesso à Bíblia em sua língua nativa, para que eles aprendessem a verdade e não dependessem apenas das palavras dos líderes religiosos, já que naquela época, pouquíssimas pessoas tinham o privilégio de ter as Escrituras em mãos. Após o término da tradução da Bíblia de Wycliffe e de sua revisão em 1388, milhares de pessoas tiveram acesso às Escrituras no idioma inglês. Entretanto, a produção de livros em grande escala era muito difícil naquele período, por serem feitos à mão, e suas confecções custarem altos preços. Somente no século XIX foi que a Bíblia tornou-se acessível a todas as classes. Para dificultar ainda mais a situação, a Igreja Católica buscou ao longo do tempo destruir todos os exemplares da Bíblia de Wycliffe, pois ela os intitulava de errôneos e ilegais. Wycliffe liderou inicialmente o movimento religioso chamado Lollardismo, que ensinava o Evangelho e defendia a pobreza na Igreja. Os Lollardos eram contrários a vários dogmas católicos, e entre eles estavam a existência do purgatório e a veneração de imagens, pois eram considerados uma fábula e uma forma de idolatria. Os Lollardos também eram contra a adoração dos santos e rejeitavam o perdão papal de pecados.
pois segundo eles, isso não possuía nenhum valor, já que o verdadeiro perdão vem de Deus, e não do Papa. Os Lollardos afirmavam que a Igreja Católica estava envolvida, com muitas deturpações, e que ela deveria se importar em ajudar os pobres, e não ficar preocupada em construir edifícios ou decorações avarentas. John Wycliffe foi um homem audaz, e muitos dos líderes protestantes que surgiram ao longo dos séculos utilizaram a base teológica dele contra a Igreja Católica. Após sofrer um derrame, Wycliffe morreu, em 31 de dezembro de 1384. A Igreja Católica tentou exterminar o lollardismo através de todo o seu poder político e religioso, e então algumas décadas depois, seu objetivo foi finalmente conquistado.